Isaías capítulo 61, versículos do 1 ao 3. Diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que você está fazendo no nosso meio, obrigado porque você está se movendo do nosso meio, tocando mentes, tocando corações, tocando vidas. Eu peço para que você continue a fazer isso, Senhor. Por meio da sua palavra, corações sejam tocados, que haja divisão de alma e de espírito, que as mentes sejam tocadas e que o teu ministério possa correr aqui neste lugar, como nós vemos em Isaías 61. Em nome de Jesus, amém. Então o texto base hoje para a palavra é Isaías 61. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí então vamos para Lucas capítulo 4. E lá em Lucas capítulo 4 nós temos o cumprimento do que está escrito, pelo menos em parte, de Isaías 61. Então, antes de voltarmos para Isaías 61, vamos trabalhar com o texto de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 18 até o 21. Jesus, na sinagoga em Nazaré, versículo 18, vamos ler o versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, primeira coisa, em Jesus, ali naquele dia, na sinagoga de Nazaré, quando Jesus abre aquele livro, ele procura o texto. Lucas fala que ele procurou, então não era o texto necessariamente do dia que eles iriam ler. Ele procura o texto e ele lê esse texto de Isaías 61 e ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Mas antes de dar sequência, vamos ver do início. Versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então vamos parar aí do para. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e a unção do alto veio sobre ele para. E não é à toa que Lucas coloca isso no início do seu evangelho. Lucas começa falando sobre a encarnação do Messias, sobre a encarnação de Jesus, a visitação dos anjos ali para Maria, para Zacarias, e todo aquele milagre acontecendo. Isabel ficando grávida de João Batista, Maria ficando grávida de Jesus, e então os dois nascem. Aí Lucas fala sobre a genealogia de Jesus, provando que Jesus era aquele que tinha sido prometido desde Gênesis 3, onde fala que viria
um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e todo o Antigo Testamento falando sobre Jesus. Então Lucas pega e mostra que esse Jesus é aquele que os profetas estavam aguardando, é aquele de quem a lei falou, é aquele de quem todos que vieram antes estavam dando testemunho. E aí então Lucas vai falar do batismo de Jesus. Jesus é batizado, veio o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea de pomba. Depois que ele é batizado, uma voz do céu fala: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Citando Salmo 2, citando 2 Samuel 7, que o Messias seria filho de Deus, e o próprio Deus intervém na história dizendo: "Este é o meu filho amado." Assim como Deus falou no princípio: "Haja luz." Ali, no batismo de Jesus, Deus estava falando: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Logo depois, esse mesmo Espírito que vem sobre Jesus leva ele ao deserto. E ali, por muitos dias, Jesus é tentado de todas as maneiras. Então ele retorna do deserto, e a Bíblia fala que ele retorna do deserto no poder do Espírito Santo. E aí Lucas relata o próximo episódio, o início do ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus não é a transformação de água em vinho. O início do ministério de Jesus é Jesus em Nazaré, numa sinagoga. Ele pega o rolo do profeta Isaías, ele abre, ele procura e ele lê Isaías 61. "O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque eu sou o ungido para." Então Jesus, aquele em quem nós cremos, aquele que encarnou, aquele que é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Cristo do Deus vivo. Ele é aquele que foi ungido para. E para o quê? Jesus tem uma missão quando ele veio da terra. E qual era essa missão? Lucas 4 e Isaías 61 falam o que quer. E o próprio Jesus dá testemunho nisso. Primeira coisa, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas, pregar as boas notícias, anunciar o Evangelho aos pobres. Jesus foi ungido e o Espírito do soberano Senhor estava sobre ele para que ele trouxesse boas notícias para nós. Num mundo cheio de más notícias, Jesus é aquele que apareceu na minha vida, na sua vida, trazendo boas notícias. Ele foi ungido para isso. Essa é a missão do Filho de Deus, pelo menos por enquanto. Trazer boas notícias aos fomes. Proclamar liberdade aos que estavam presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da bondade, o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Então Jesus foi ungido, ele foi enviado, ele encarnou, ele se fez homem, se fez servo para isso. Isaías 61 vem após um bloco de profecias de Isaías 40 até Isaías 60, mais ou menos, onde está falando do servo do Senhor. E é onde nós temos aquele relato de Isaías 53, do servo do Senhor sendo moído, sendo esmagado, sendo ferido. E Jesus se faz homem, o Filho de Deus se faz homem, é enviado a essa terra para isso. Para pregar o Evangelho aos pobres, proclamar liberdade aos prisioneiros, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus fala que naquele dia se cumpre isso. Jesus estava apenas iniciando esse trabalho. Jesus estava apenas iniciando essa obra. Ele estava dando início. Agora eu vou começar a fazer essas coisas.
a partir de hoje, essa profecia se cumpre. Como? Porque eu vou começar a fazer isso. E vocês vão ver. Então, esse é o Jesus que veio e nos anunciou o Evangelho. E nos tirou das trevas para a luz. E nos libertou e nos trouxe liberdade das prisões em que nós estávamos. E nos deu vista, nos deu visão quando nós estávamos cegos, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Esse Jesus nos trouxe esperança, anunciou a nós a bondade, o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade e da graça de Deus. E é nesse período que nós estamos. João Batista, quando ele duvida na prisão ali se ele era de fato o Messias, se Jesus era de fato o Messias, o que Jesus responde aos mensageiros de João? Lucas 7, versículo 20 ao 23. Lucas capítulo 7, versículo 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, enviados por João: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando João Batista duvida, ou ele questiona se Jesus é de fato aquele de quem ele estava preparando o caminho, Jesus responde com o quê? Isaías 61. O que está acontecendo aqui, João? Você que é a voz que clama no deserto, você que é aquele que ia preparar o caminho para o ungido do Senhor, o que está acontecendo aqui, João, é o que foi profetizado tanto a respeito da sua vida, como a respeito da minha vida. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas e o evangelho é pregado aos pobres. Então Jesus é aquele que foi ungido para tudo isso, para essa obra. Jesus é aquele que foi ungido para. E Jesus, intencionalmente, para a leitura de Isaías 61, no ano aceitável, no ano da graça do Senhor. Por quê? Ele tinha consciência plena da sua missão na primeira vinda. Isaías talvez não entendia que a vinda do Messias seria dividida em duas vindas. Mas Jesus entendia perfeitamente. Ele falou: a minha missão nessa primeira vinda se dará apenas até... Eu fui ungido nessa primeira vinda para apenas até o ano aceitável do Senhor. Então vai comigo para Isaías 61. Jesus, quando lê Isaías 61 na sinagoga ali em Nazaré, ele lê até o anúncio, proclamar o ano da bondade do Senhor. 61, versículo 2, a parte A do versículo. Mas o versículo não para aí. A profecia não acaba aí. Fala também do dia da vingança do nosso Deus. Jesus, como Messias, como Filho de Deus, a missão dele não é apenas trazer libertação, trazer cura, trazer vida, mas não é apenas anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também anunciar, proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus sabia que aquele momento não era para isso. Então ele para a leitura, ele fecha o olho, ele entrega as escrituras para o assistente e se senta. E diz: hoje se cumpre essa profecia. Jesus tinha consciência do que ele veio fazer em sua primeira vinda.
Tanto que ele fala em João 3,16, fala lá que porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Vamos lá, Nid, João 3,16. Esse daí é para saber. É difícil, vai. João 3,16, o que fala? Sabia que isso é possível. Mas o 17, Jesus mostra o quanto ele está consciente da sua missão na primeira vinda. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então Jesus estava consciente da sua missão em sua primeira vinda. Mas isso não anula que ele também foi ungido, que ele também, o Espírito também está sobre ele, para proclamar e para trazer o dia da vingança do nosso Senhor. Como disse Isaías 61, versículo 2. Assim como se cumpriu a primeira parte de Isaías 61, a segunda parte também vai se cumprir. E nós vemos isso em inúmeras profecias. Joel fala do dia grande e terrível, o dia da bondade e o dia da ira, da vingança. É falado sobre dia de trevas, mas também dia de glória, de grande luz. É falado também de salvação e de condenação. Então Jesus veio em sua primeira vinda para trazer o ano aceitável do Senhor, o dia da graça de Deus. E é nesse período em que nós estamos vivendo. Mas não anula que chegará o dia que ele vai trazer o dia da vingança do nosso Senhor. E Apocalipse 21, fala o que o Felipe cantou hoje aqui. Que de novo nós não combinamos nada. Apocalipse 21, versículos 4 e 5. Após ver a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu dos céus. Aí fala de novos céus e nova terra. Versículo 4 e versículo 5 de Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. Então não haverá mais cegos, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais prisioneiros, não haverão mais pobres. Quando? No futuro. Após ele vir e anunciar o dia, o ano da vingança do nosso Deus. Mas enquanto isso, nós estamos nessa fase onde ele veio e está anunciando o ano da graça, o ano da bondade, da misericórdia do nosso Deus. E é esse o ponto que eu quero trabalhar com vocês. Ele veio, ele virá, Maranata, mas como que nós vivemos enquanto esperamos ele vir? Como deve ser a nossa vida enquanto ele não vem? Nós, como eu falei, não vimos Jesus ali naquela sinagoga abrindo o olho e dizendo: hoje se cumpre essa profecia. Graças a Deus todo dia chose. Mas nós não vimos Jesus curando. Nós não vimos Jesus ressuscitando. Nós não ouvimos as suas palavras. Nós somos aqueles que creram. Nós cremos que Jesus é o Cristo de Deus. Nós cremos que Jesus fez tudo aquilo que ele fez, que a Bíblia relata. Cremos que ele continua fazendo isso, mas nós não vimos. E também ainda não vimos o dia do seu retorno. Nós vivemos de fé em fé, de esperança em esperança. Mas como que isso afeta
a realidade que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo entre as duas vindas de Cristo. Nós estamos vivendo entre a primeira vinda, que nós não vimos tudo aquilo, mas cremos. Foi essa mensagem que nos foi proclamada, foi essa mensagem que nós cremos em nosso coração e recebemos Jesus como Messias de Deus que nos traz salvação. Nós confiamos nas Escrituras que Ele vai voltar e vai trazer o reino de Deus para essa terra, o reino de justiça, de paz e de alegria. Então, mas isso precisa resolver alguma coisa hoje. Como que tudo isso, como que essa fé e essa esperança resolvem os nossos conflitos hoje? E eu acredito que esse texto, que nós estamos lendo esses dois textos, o texto de Lucas 4 e o texto de Isaías 61, tem algo a nos comunicar, tem algo a nos dizer para a nossa vida hoje. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de fazer algumas afirmações que possam até parecer estranhas. João 16, 33, Jesus fala o seguinte: João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E não era muito bom o que Jesus estava falando, não, tá, Nito? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, antes de seguirmos em Isaías 61, precisamos traçar uma linha bem clara. E quem me conhece sabe bem disso. Eu não vou negar o sofrimento. Eu não vou negar a dor. Nós não somos triunfalistas. Não somos. Nós não acreditamos que alguém que esteja passando por sofrimento é porque está em pecado. Pode ser, mas nem sempre. Ou não muitas das vezes. Então, Jesus nos fez uma promessa. Qual é essa promessa? Nesse mundo, as aflições. O mesmo Jesus de Lucas 4, que ele fala: eu fui ungido para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pregar o evangelho aos pobres, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, trazer o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Eles falam um pouquinho mais tarde que neste mundo vocês terão aflições. E para mim isso não é conflitante. Por quê? Porque Jesus veio justamente para aqueles que estão em aflição. Jesus veio justamente para você que está triste. Jesus veio justamente para você que é pobre. Jesus veio justamente para você que está morto em seus delitos e pecados. Então isso não entra em conflito com a mensagem que Jesus confirma em Lucas 4. Pelo contrário, terão aflições, confirma o que a profecia de Isaías está falando, que é que ele foi ungido para, quando você estiver triste, ele vai te trazer alegria. Quando você estiver depressivo, ele vai te dar vestes de novo. Quando você estiver em luto, ele vai te convidar para dançar. Jesus foi ungido para isso. Então eu não quero dizer, com a menos com o que eu vou falar posteriormente, que o sofrimento não existe ou que quem está passando por alguma crise ou sofrimento está em pecado. Não é isso. O sofrimento na vida do cristão é inevitável. Como disse o salmista, como disse Asaf, não lembro qual salmo agora, talvez se não me engano 72, ele fala que ele invejou a vida dos ímpios, que os ímpios estavam prosperando, que os ímpios estavam se dando bem e o justo estava perecendo. Então essa é a vida do cristão, uma vida onde nós temos sofrimento,
onde aquele que veio para nos salvar, nos salvou, mas não necessariamente nos tirou deste lugar de dor e sofrimento. Então, não adianta negar. O que é prometido é que nos novos céus e nova terra não haverá mais. Lá nós podemos falar, não vai ter mais. Enquanto nós estamos esperando a vinda de Jesus entre essas duas vindas, entre essas duas realidades, o sofrimento é algo que vai nos perseguir. É algo que vai vir sobre nós. Eu costumo dizer que não há nada mais democrático do que o sofrimento. Nada. Ele pega o rico, ele pega o pobre, ele pega a criança, ele pega o velho. Todo mundo, todo mundo. Não tem uma pessoa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que ainda não foi redimido. Nossas vidas estão sendo redimidas, nossas vidas encontraram salvação, mas a criação ainda geme, a criação ainda está debaixo das consequências do pecado. A criação ainda está gritando, até quando? Até quando? A morte ainda vai chegar para nós. Ou seja, nós não estamos ainda completamente imunes a isso. Mas Jesus veio para trazer boas notícias. Então, Jesus diz que neste mundo teremos aflições. Jesus diz que nós vamos passar por isso. Jesus promete um monte de coisa ruim para a gente. Mas Ele veio para trazer boas notícias. Em meio a tantas más notícias que nós estamos acostumados ali. Para aqueles que estão em Cristo, as más notícias preparam o caminho para as boas notícias. É uma oportunidade de nós vermos aquele que foi ungido para tal coisa agindo. Negar o sofrimento seria negar a própria realidade. Não tem como. Mas nós que estamos em Cristo, vocês que estão em Cristo, não foram chamados para viver na dor, no sofrimento, na luta, no luto, na enfermidade, da mesma maneira que o ímpio vive. E essa é a boa notícia. Herminaui, no livro Transformou Meu Pranto em Dança, ele fala assim: o caminho através do sofrimento não é negá-lo, mas viver integralmente no meio dele. Precisamos perguntar sobre como transformar o sofrimento numa oportunidade, em vez de vivê-lo como uma demorada interrupção da vida. Como que os ímpios vivem? Como se o sofrimento estivesse travando a vida deles. Como se a dor, como se uma doença estivesse impedindo ele de viver. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, não somos chamados para ver ou para viver aquilo que vem sobre nós como uma maneira que está interrompendo a gente. Como o Miller falou, nós não fomos chamados para sobreviver. Jesus prometeu também que nós teríamos vida e vida em abundância. Onde? Em meio, enquanto eles não vêm, em meio à dor e sofrimento, em meio ao luto, nós somos chamados para viver uma vida abundante em meio a isso. É uma oportunidade, como Pedro diz. Não se surpreendam por esse fogo que se levanta no meio de vocês. Nós passamos por um fogo no ano passado, como igreja, mas já é hora de levantarmos, já é hora de nos alegrarmos, já é hora de começarmos a viver, a romper com isso. Já é hora de pararmos de olhar para trás com tristeza e começar a caminhar em alegria. A realidade do momento presente é aquela que é retratada em Isaías 61. Os pobres, coração quebrantado, os prisioneiros, os cativos, os cegos, os tristes,
aqueles que choram, aqueles que estão de luto, aqueles que estão em pranto, aqueles que estão com o espírito deprimido. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós convivemos todos os dias. Eu de uma maneira, você de outra, e do nada o eixo do carro quebra, enfim, essa é a realidade. E ela é tanto metafórica. Em que sentido de metafórico? Os evangelistas, o Novo Testamento vai falar de maneira figurada sobre os sérios. É metafórico e literal. Por quê? Porque Jesus veio para nos trazer visão, para curar a nossa cegueira. Nós estávamos cegos em nossos delitos e pecados. Essa é uma cegueira o quê? Espiritual, uma cegueira metafórica. E ele veio abrir os nossos olhos para isso. Ele fala que os nossos olhos foram abertos, nossos olhos foram iluminados. Ele tirou as trevas dos nossos olhos. Mas também Jesus, quando veio, ele curou um monte de cego, literalmente. E continua curando. E da mesma maneira, os pobres, da mesma maneira, aqueles que estão com o coração quebrantado, com o espírito deprimido, os tristes, os que choram, os que estão de luto. Jesus veio para essa realidade. E ele foi ungido para trabalhar nessa realidade. Jesus veio para reverter essa situação que é causa do pecado. E quando eu falo isso, eu não estou falando que o sofrimento que você está passando é porque você pecou. Aquilo que aquelas pessoas perguntam para Jesus: quem que pecou, o pai e a mãe? Para ninguém. É para que seja mostrada a glória de Deus. Então, é fruto do pecado. Que pecado? Lá do Éden. Nosso sofrimento do momento presente, a nossa dor do momento presente, a criação está condenada a isso. Por causa do pecado lá do Éden. Quando você desse fruto comer, você certamente morrerá. Então tudo ao nosso redor e toda a nossa vida está destinada a essa morte. O cosmos está destinado ao fogo. É fruto do pecado, mas não necessariamente porque você pecou você está sofrendo. Isso precisa ser eliminado da sua vida, embora tenha ocasiões que seja. É fruto do pecado e Jesus veio para reverter isso. Quando Jesus vem, ele foi ungido e ele reverte isso. E ele trabalha nisso. E ele trabalha nessa realidade. E Jesus age revertendo essa situação de maneira momentânea, mas também definitiva. Definitiva, nós já vimos quando isso acontece. Quando vai acontecer? Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Quando que isso vai acontecer? E sinal dessa era? Quando Jesus voltar. Mas, enquanto ele não volta, ele foi ungido para trabalhar nos pobres, no coração quebrantado, nos prisioneiros, nos cegos, nos tristes, nos mortos, aquele que está com o espírito deprimido, ainda que de maneira momentânea, ainda que de maneira passageira. E o que eu quero dizer com isso? Houveram mortos, Lázaro, pega o exemplo de Lázaro. Jesus traz Lázaro de volta à vida. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Mas o que aconteceu alguns anos depois? Lázaro morreu de novo. Só existe um que morreu, está vivo e vive para sempre. Quem que é? Messias. Então, foi definitivo? Não. Foi passageiro. Mas não quer dizer que não será definitivo um dia. Por outro lado, nós estamos nesse período onde Jesus quer atuar nas nossas vidas, ainda que não dure para sempre.
Quem está sério, ele quer dar vida. Quem está cativo, ele quer trazer liberdade. Quem está triste, deprimido, ele quer trazer alegria. Jesus, o meu e o seu Messias, o meu e o seu Senhor, ele foi ungido para isso. Quantos acreditam que Jesus Cristo tem poder para te salvar do inferno? Nós estamos aqui por causa disso. Mas nós muitas vezes estamos tendo dificuldade de acreditar que Jesus pode nos dar alegria hoje. O que é mais fácil? É a pergunta que ele faz para os fariseus. O que é mais fácil? Ele te encher de alegria agora ou ele te salvar do fogo do inferno? Fala para mim. E aí a resposta dele é: mas para provar que o Filho de Deus tem poder, então ele vai salvar você do inferno, mas também vai te dar alegria hoje. Amém. Nós não fomos chamados para sobreviver. E a história do Novo Testamento é mostrando os cristãos vivendo dessa maneira. Vamos ler alguns textos. Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Nós somos cristãos que têm se gloriado na tribulação, gente. Ou nós temos murmurado na tribulação? Capítulo 8, versículo 18. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E de novo, por isso que eu falei que não tem como negar o sofrimento, mas que nós fomos chamados para viver como vencedores nessa terra. Embora, é o que Paulo está falando, embora esteja passando por tribulação, embora esteja passando por sofrimento, mas considero que esses sofrimentos não se comparam em nada com a glória que em nós será revelada, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque Jesus foi ungido para nos levar para esse lugar. Jesus foi ungido para nos levar para aquele lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Mas Jesus também foi ungido para que nós vivêssemos hoje como mais do que vencedores em meio a toda dor e sofrimento que nós passamos diariamente. 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, 7. Temos esse tesouro em vasos de barro. Versículo 16 até o 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Hebreus 10, 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Hebreus 12, versículo 2, a parte B do versículo. Ele, Jesus, o Messias, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E por último, 1 Pedro 1, versículos 3 até o 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, como Tiago orou. Não é abstrata. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. Enquanto ele não vem, enquanto nós não o vemos, enquanto nós estamos sendo atribulados, nós somos chamados, por causa daquele que foi ungido, que atua nas nossas vidas, para viver com uma alegria indizível. Nós ainda não experimentamos o final. Nós sabemos como será. Mas não é porque sabemos que no final que não haverá mais, que será definitivo. Nós precisamos simplesmente nos entregar e viver de maneira triste, de maneira incrédula, o momento que nós estamos passando. Jesus não veio para isso. A dor e o sofrimento é o erro, a morte é um erro. É por enquanto, não é eterno. Jesus veio para proclamar boas notícias para cada um de nós, para mim e para você. Ele tem boas notícias. Isaías 61, vamos voltar para lá. Quais são essas boas notícias? Fica de pé. A pregação do Evangelho não nos dá esperança apenas, ela nos dá esperança para o momento presente. Ela nos dá fé para o momento presente. Jesus foi ungido. O Espírito estava sobre ele. E ele enviou o seu Espírito para nós. Paulo disse que nós temos as primícias deste mesmo Espírito. E este mesmo Espírito que estava em Jesus comunica ao nosso Espírito. Ele foi ungido para pregar o Evangelho, anunciar boas notícias aos pobres. Quem é pobre aqui nessa manhã? Seja literal ou de maneira espiritual ou figurativa. Quem é pobre nessa manhã?
Jesus está no nosso meio para trazer boas notícias para vocês. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Quem está aqui nessa manhã com o coração ferido? Quem está aqui com o coração ofendido? Jesus tem bálsamo. Ele foi enviado para cuidar do seu coração. Ele foi ungido para cuidar do seu coração. Anunciar liberdade aos cativos. Fico imaginando essa cena, Jesus voltando. E aqueles que estão presos em prisões literais, Jesus abrindo a porta assim e anunciando a liberdade. Você está livre. Você está livre. Mas quem aqui está preso, está cativo ao pecado? Quem aqui está cativo de alguma maneira? Ele veio para trazer liberdade. Libertação das trevas aos prisioneiros. Consolar os que andam tristes. Quem está triste? Quem anda triste? Jesus foi ungido para consolar a sua tristeza. Aqueles que estão andando de tristeza em tristeza, triste, cabisbaixo, é porque não está indo em Jesus para encontrar consolo. Está procurando consolo em outras coisas. Jesus foi ungido para consolar a nossa tristeza. Dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. E por que ele fala isso? Ele está fazendo um contraste o tempo todo. Porque o luto, ali em Israel, eles ficavam de luto, vocês vão lembrar de Jó. Ele veste o pano de saco e joga cinzas na cabeça. E aqui Isaías está falando, isso vai mudar. Esse tempo de luto vai mudar. Só fica lá. Você não mais ficará jogando cinzas na sua cabeça, mas o Messias veio. E o Messias virá para tirar essas cinzas da sua cabeça e colocar uma bela coroa em você. Tirar o pranto e dar óleo de alegria. Conflorado na presença do Senhor, há plenitude de alegria. E um manto de louvor, ao invés de um espírito deprimido. E para completar, eu queria só ler um versículo de Salmo 30, que é... Eu não sei o que ver primeiro, se Salmo 30 ou se Isaías 61, mas complementa muito bem. E ele fala, mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Jesus foi ungido para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus está no nosso meio, tocando, curando, fazendo aquilo que ele foi ungido para fazer. E ele fez isso em meio ao louvor aqui essa manhã. E ele quer continuar fazendo isso em nossas vidas. Lembrando que pode ser que não seja de maneira definitiva, mas ele foi ungido para isso. Para pregar o evangelho aos pobres. Cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, dança ao invés de pranto, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Nós queremos ver a glória de Deus sendo manifestada nesse mundo. E Jesus veio para nos dar um gostinho disso, de maneira individual. O que eu quero dizer nessa manhã é que Jesus está nos chamando para enfrentar as lutas diárias com os olhos fixos nele, porque ele foi ungido e ele tem solução nas mãos dele para nos tirar desse lugar, ou pelo menos para dar a mão a nós e passar conosco por esse vale, de maneira alegre, com alegria indizível, com perseverança, não com murmuração, de maneira que o mundo olhe para nós e veja: você tem esperança onde não há. Contra toda esperança, ele creu em esperança. Nós somos chamados e nós cremos em Cristo Jesus, o Messias, nosso Senhor, aquele que é poderoso para nos livrar da morte e do inferno. Ele é poderoso para encher os nossos dias de alegria. Ele é poderoso para encher os nossos dias de esperança. Ele é poderoso para nos fazer dançar em meio à dor e o sofrimento. Ele foi ungido para isso. E eu quero ver ele agindo dessa maneira. Ele é o nosso Messias. E parte da sua obra redentora é nos fazer caminhar dessa maneira. Parte da sua obra redentora é nos fazer caminhar dessa maneira. Com alegria, com júbilo, com dança, com liberdade. Isso não está guardado apenas para o futuro, mas existe uma medida a ser comunicada a nós hoje.